aquela igreja que é a noiva do Cordeiro. Esse é um aspecto que muitas vezes a gente não observa. Por isso que eu preguei aquela mensagem lá, baseada em Atos 2:42, que é a primeira foto da igreja, né, a descrição da igreja. Falei bastante dos aspectos positivos da igreja. Até no outro dia eu vi uma entrevista de um antropólogo na Folha de São Paulo, e ele fez uma pesquisa na periferia de Salvador, na Bahia, entre igrejas evangélicas, e ele percebeu que as igrejas que têm sido muito criticadas, elas proporcionam o estado, né? O estado é um termo usado na hora, o estado de bem-estar informal, quer dizer, a igreja proporciona muitas coisas boas, além da espiritualidade, de relacionamento, de suporte, de apoio emocional, de ajuda, de várias maneiras. Então, aspecto positivo. E assim, eu falei isso porque é importante falar, porque a igreja tem sido muito criticada de maneira geral, as igrejas, né? Mas você sabe que eu falei de um lado da igreja. A igreja, ela é divina e ela é humana. Ela é gloriosa, a igreja. A igreja é o que é de mais belo. Mas você sabe, como eu sei, que tem o outro lado da igreja, que é o lado humano, o lado do pecado. E as coisas erradas que acontecem em qualquer igreja cristã que leva o nome de Cristo. Então, eu queria falar hoje, talvez seria o lado B da igreja, né? O aspecto mais frágil da igreja, uma complementação daquele sermão. E eu queria que você lesse comigo esse texto e observasse isso, e eu quero refletir sobre isso hoje. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna dos céus. Amém. Esse parágrafo vai até o capítulo, versículo sentido. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas à igreja de Corinto. Nós temos 2 na Bíblia, mas ele escreveu pelo menos 4. Né? Pelo menos 4. Essa daqui é a terceira. A primeira se perdeu. Ele escreveu várias cartas porque o apóstolo Paulo plantou aquela igreja, evangelizou as pessoas. Ele era o pai espiritual daquela igreja, mas depois que ele saiu, chegou alguns outros homens, judeus, começaram a falar mal do apóstolo Paulo, a criticar, falar que ele não era apóstolo, que ele não era um homem de Deus, e criticá-lo de todas as maneiras. Queria tirar a autoridade do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta, especialmente esse texto aqui que temos, esse início aqui da segunda carta, ele está defendendo a sua autoridade apostólica. E as coisas que eles criticavam o apóstolo Paulo era o seguinte, assim, ó, Paulo, todo lugar que ele vai, os judeus odeiam ele é perseguido. O homem é perseguido, ele é preso, ele
é apedrejado, é chicoteado, todo lugar que ele vai, ele causa tumulto. Segundo, ele é muito pobre, ele às vezes tem que trabalhar com as mãos, né? Ele não consegue sustento, ele é solteiro. E mais, Paulo sofre demais. Veja o tanto de sofrimento que tem a vida desse homem. Tem muito sofrimento, ele é preso, ele já ficou... E ele mesmo conta isso, né? Que ele foi, e os falsos apóstolos que estão criticando o apóstolo Paulo, estão tentando roubar o coração da igreja, eles falam assim, isso está mostrando para vocês que ele não é apóstolo, que ele não é homem de Deus não sofre tanto, homem de Deus não passa por isso. E daí ele escreve essa carta mostrando e explicando sofrimentos, sofre tanto, por que ele passa por tanta tribulação, por que Deus permite. Nessa explicação, ele usa esse termo aqui, vaso. Temos, porém, esse tesouro em vasos. Que tesouro é esse? Versículo anterior, texto anterior, verso 6. Tesouro é esse. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que tesouro é esse? É o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho, a boa nova, a nova aliança, a glória de Deus estava em Cristo e nós conhecemos a Cristo. E aí ele escreve isso daqui e ele vai explicar esse sofrimento dele, tudo isso que ele passa. Ele se compara com um vaso de barro, um vaso frágil de barro. Aí vai, por que eu quero... a realizar algo. A maioria das pessoas diz assim, pastor, eu sou muito fraco, eu não tenho dom, eu não tenho a capacidade, eu não tenho jeito, eu não tenho habilidade. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Eu não posso, eu não sei. A maioria dos crentes se consideram assim. Então, quando às vezes você fala da igreja gloriosa, muita gente fala assim, que coisa linda, mas parece que eu não faço parte disso, parece que eu não estou dentro disso, ou se sentem, muitos crentes se sentem muito culpados, porque eles queriam se servir mais a Deus, serem mais usados na obra, mas ao mesmo tempo eu falo, mas a minha vida é tão atribulada, eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas coisas que me impedem, eu mesmo tenho tantos conflitos interiores, às vezes eu tenho tantos problemas emocionais, que eu não sou assim. Você se identifica com isso ou não? Eu não sou assim, eu queria, mas eu não sou, eu não consigo. Parece, e aí a sensação é assim, quem ouve pregações, ouve pastores, pregadores, parece que os pastores e pregadores, eles estão assim num patamar acima, né? Ele está ali no púlpito, ele está acima, ele está num outro degrau, num outro nível, e eu estou lá embaixo. Eu não estou no mesmo nível, eu sou um cristão de segunda categoria, de segundo tipo, porque o pastor, o pregador, o líder lá, ele tem uma vida perfeita, mas a minha vida é imperfeita. Isso é um erro, isso é um erro. Então eu gostaria de ilustrar com a minha própria vida, e citar outras ilustrações para você. Deus me deu um dom e uma vocação que é muito maior, que é muito superior do que a minha vida, do que aquilo que eu sou. E isso sempre foi um conflito enorme. Mas depois você descobre que esse é um conflito de quase todo mundo. Deus dá um dom ou uma vocação, e a igreja recebeu uma vocação. Efésios 4, verso 1. Efésios 1, 2 e 3, Paulo diz, veja o que é a igreja. A igreja é aquela manifestação do texto que eu li aqui, cósmica. A igreja revela a graça e a glória de Deus para os principados e potestades. A igreja está sentada nos lugares celestiais. Então ele fala assim, o que é a igreja posicionalmente? Isso é a igreja.
Aí a partir de Efésios 4 ele diz, agora vocês têm que viver de modo digno da vocação, do chamado que vocês têm, daquilo que vocês já são em Cristo. Em Cristo nós somos santos, somos aperfeiçoados, somos justificados, em Cristo nós já estamos escondidos, em Cristo nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Essa é a igreja gloriosa que eu preguei semana, essa é a igreja gloriosa. Ela é o que é de mais belo, ela é a manifestação cósmica, é através da igreja que os demônios, que o inferno fica pasmo, e os anjos ficam admirados, perplexos com a graça de Deus na igreja. Então em Efésios Paulo diz, olha, vocês revelam para os principados, para todas as criaturas espirituais, caídas ou não caídas, vocês revelam a glória e o amor de Deus na igreja. A igreja é uma manifestação cósmica, a igreja, a natureza, Paulo diz que a natureza, as árvores, os rios, tudo espera a manifestação da igreja. Então a igreja posicionalmente é isso. Aí Paulo vai dizer, Efésios 1, 2 e 3, o que é a igreja? Aí a partir de Efésios 4, como todas as cartas de Paulo, primeiro ele fala o que Deus fez, depois ele diz assim vocês devem viver. Então Efésios, quando ele começa na parte prática, Efésios 4, 1, agora vocês têm que viver de modo digno da vossa vocação, vocês têm que viver, vocês têm que se tornar aquilo que vocês já são. Então, na minha vida e na vida da igreja, se eu recebi um dom e uma vocação que é muito maior do que eu sou. Qual é a tendência de um pastor, de um pregador? É assim, as pessoas o veem pregar, o veem falar, e falam assim, que coisa linda, esse homem deve ter uma vida maravilhosa, né? Esse homem deve ter uma vida, ele deve orar 24 horas por dia, deve ser um santo, ele não deve ficar bravo, ele não deve perder a calma, ele nunca deve ficar desanimado, ele está sempre entusiasmado, está sempre alegre. Essa semana mesmo eu estava com a cara brava, triste, a irmã chegou, o pastor está sempre sorrindo. Eu falei, eu estou sempre sorrindo, eu não estava querendo nem, está sempre sorrindo. Então você recebe, você tem esse conflito, e aí a Bíblia diz, você tem que se tornar isso daí de acordo com o seu dom e a sua vocação. Só que nós estamos nesse processo, de Deus estar fazendo que a nossa vida, a rotina, o normal, nós somos vasos de barro. E é isso que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja, olha, eu em mim, na outra tradução ele vai fazer, nós somos, pode ser traduzido assim, vasos frágeis de barro. E os vasos de barro eram as coisas mais comuns da casa dos tempos antigos. Aquele vaso de barro, todo mundo tinha, coisa mais simples, não tinha beleza, não tinha valor, era uma coisa muito simples. Muito simples, é como o copo de vidro de requeijão que você tem lá na sua casa, né? Está lá, todo mundo põe um monte em casa, se quebrar compra outro, ninguém vai, é aquele vaso de barro. Agora, as pessoas às vezes escondiam tesouros, joias no vaso de barro, porque se o ladrão viesse, ele olhava para aquilo e isso aqui não tem valor, e em muitos casos para você tirar a joia, você precisava quebrar o vaso. E Paulo está dizendo, eu, Paulo, sou esse vaso de barro, não há beleza, Deus não colocou num vaso de ouro, num vaso de ferro, Deus não colocou em algo valioso. Esse tesouro, Deus colocou em vasos simples, frágeis e feios, que não há beleza, mas nele o Senhor colocou a revelação da glória de Deus na face de Cristo. Nesses homens aqui o Senhor colocou, nós somos vasos frágeis de barro que quebra, nós somos quebráveis, nós somos frágeis, nós somos humanos, e é isso que Paulo está dizendo, e é isso que às vezes acontece. Aí presta atenção,
Na igreja nós temos o costume, isso é bom, é para motivar, para animar, de contar bênçãos, de dar testemunhos de vitória, daquilo que Deus faz. Isso é maravilhoso, é para motivar, e eu amo fazer isso. Mas há histórias também de fracasso, de derrota, de fragilidade, de enfermidades. Há histórias assim, muitas na Bíblia. Inclusive muitos homens de Deus na Bíblia fracassaram. Homens de Deus que falharam, que caíram e que manifestaram a sua fragilidade. Como eu preguei em Atos 2:42, a igreja gloriosa, depois de Atos 2 você vai ver em Atos 5, a mentira e a hipocrisia entrando na igreja de Jerusalém. Em Atos 6 você vai ver o preconceito dentro da igreja. Aquelas irmãs que eram judias, cristãs, mas que não falavam o hebraico, um grupo da igreja não considerava elas dignas de receber o alimento. Não, elas não merecem, porque elas não falam hebraico. Então um grupo estava discriminando outro grupo em Atos 6. Você vai ver isso depois em Atos 10, 11, a dificuldade de Pedro com a revelação da novidade do reino, e ele tem dificuldade. Depois você vai ver em Atos 15, todos os líderes se reúnem, porque está tendo muito conflito na igreja, sobre os gentios que se convertem, sobre os judeus, sobre a lei de Moisés, e eles precisam conversar. Depois você vai ver em próprio Atos 15, os dois, a primeira equipe missionária que vai em evangelização transcultural, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles têm uma discussão tão forte, que eles se separam. E você vai vendo isso. Por que isso está na Bíblia? Porque essas histórias aparecem, para que a gente saiba disso, que Deus não usa vaso de ouro, nem vaso de ferro, nem gente que é invulnerável, indestrutível, nem gente que... Não, Deus usa vasos de barro. Sempre foi assim, sempre foi assim. E aí, por exemplo, no início da minha fé eu li um livro, que é um dos livros mais lidos pelos crentes brasileiros. É um livro maravilhoso, Heróis da Fé. São 20 biografias de 20 homens de Deus. Você lê aquilo, fala assim, uau, uau, que homens, que coisa extraordinária. Esses homens têm asas de anjo, eles são demais. Só que o Orlando Boyer, quando escreveu esse livro, ele enfatizou só os aspectos gloriosos da vida, para nos motivar, para nos incentivar, para nos inspirar. Só que isso às vezes causa um efeito colateral, que é o crente comum, que é o que acontece hoje. O crente comum ouve essas histórias e fala assim, eu? Quem sou eu? Diante de um homem desse, diante de uma mulher dessa. Olha esse homem, olha a vida dele. Então ele enfatiza os aspectos gloriosos, mas ele não enfatiza a fragilidade do vaso de barro. E aí? O que acontece quando você começa a pesquisar, a estudar? Você vai ver que todos esses homens eram vasos de barro. Todos eles tinham fragilidades, todos eles tinham dificuldades, todos eles se sentiam inaptos, todos eles se sentiam, quem sou eu? Quem sou eu diante da glória do tesouro? Quem sou eu para me envolver com esse tesouro glorioso da glória de Deus, da face de Cristo, do Evangelho, da salvação? E aí o que acontece? Uma apatia, um desânimo, essa sensação de que eu não posso fazer nada, eu não sei fazer nada, quem sou eu? E aí a igreja entra nessa coisa, porque você não tem essa noção. Aí veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesse texto que eu li para vocês. Olhem aí, 2 Coríntios 4, 7. Por que Paulo sofre tanto? Por que Deus permite vir tanto sofrimento na vida dele? Primeiro, para ficar claro que o poder é de Deus e não do homem. No versículo 7, ele colocou em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, e não nossa. Paulo disse, sabe por que eu sofro tanto? Sabe por que eu apanho tanto? Para que vocês não coloquem a fé de vocês em mim, para que vocês saibam que em mim não tem esse poder
eu não tenho poder nenhum, é por isso que eu sou tão frágil. É por isso que eu tenho um espinho na carne, é por isso que eu tenho essas dificuldades, é por causa disso, para que vocês não me vejam, para que vocês não sejam paulinos, seguidores de Paulo, para que vocês sejam cristãos, seguidores de Cristo. É por isso que às vezes Deus faz isso, Deus permite que o vaso se quebre, para mostrar a beleza do tesouro que está lá dentro. É no vaso quebrado que vai aparecer. Aí veja o versículo 8 e 9, ele diz: o Senhor faz isso para se manifestar o poder de Deus, o poder de Deus no contraste da vida, nos contrastes da vida. Veja o versículo 8 e 9, os 4 contrastes que Paulo diz: em tudo somos atribulados. Paulo está dizendo, quando eu chego no limite das forças, da tribulação, mas nós não ficamos angustiados, é mais ou menos assim, do lado de fora vem tudo, mas do lado de dentro, o tesouro está aqui me sustentando. Então, homem de Deus, mulher de Deus também é atribulado, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos. Essa palavra perplexo aí quer dizer assim, nós não sabemos o que fazer. Paulo diz, chega um momento na minha vida que eu não sei o que fazer. O grande apóstolo, tão decidido, tão ousado, tão intrépido, nós enfrentamos tanta adversidade em tantas as horas, que eu fico sem saber o que fazer, perplexo. Para onde eu vou, Senhor? Que decisão tomar, para onde ir? Mas mesmo olhando ao redor assim, sem saber, mas nós não desanimamos, nós não estamos desanimados, porque dentro tem o poder de Deus, tem a glória de Deus. Perseguidos, eles nos perseguem, na linguagem de hoje ele traduz isso assim, com muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. É mais ou menos, nós temos muitos inimigos, muita perseguição, mas eu não estou desamparado, o Senhor sempre me ampara e o Senhor sempre provém. Abatido, porém não destruído. Observe o contraste, quando eu estou chegando no limite, o Senhor age na minha vida. Essa semana eu li a história da esposa de Martinho Lutero. Martinho Lutero é o leão da reforma, que completa 503 anos essa semana, quando Lutero começou a reforma, e se tornou aí o pai de todos os protestantes evangélicos, descendem dele. Lutero, o grande, corajoso Lutero, cheio do Espírito Santo, consagrado, mas crises depressivas constantes o Lutero tinha. Crises depressivas fortíssimas, que o abatiam, que o deixavam na cama, muita ameaça, muita calúnia, muita mentira, muita difamação, muita traição, muita privação, de todo tipo. O mundo contra esse homem. Lutero não sabia administrar dinheiro. A mulher dele tinha que fazer tudo. A mulher dele cuidava do mosteiro, 30, 40 pessoas vivendo ali, os estudantes, os alunos, os desabrigados. Era a casa que acolhia todo mundo. A mulher do Lutero trabalhava, a Catarina Vambora, desde as 4 da manhã até tarde da noite, para porta, gado, cuidar de tudo, alimentar, apoiar o Lutero, ajudá-lo emocionalmente, providenciar comida, hospital, 6 filhos, um depois do outro, luto, a menina morreu com 8 meses, depois a outra morreu com 13 anos, luto, pobreza, ameaça de morte, doença, peste, bandoleiros, todo tipo de aflição, todo tipo de aflição. O grande Lutero, que nós reverenciamos, a Catarina que conheceu na intimidade, que o ajudou naquele momento, e a Catarina
Você acha que foi honrada? Você acha que ela foi elogiada quando ficou viúva? Você acha que ela foi sustentada? Não. Tribulação, tribulação, tribulação. Vaso de barro, frágeis. E assim você vai lendo. Se você for estudar os grandes homens, os heróis nossos, você vai vendo. O grande herói meu, maravilhoso, John Wesley, um santo homem. Casamento fracassado. Jonathan Edwards, maravilhoso. Foi demitido, desânimo, depressão, abandono. Você vai vendo a fragilidade. É vaso de barro. Porque não é para que você coloque a sua fé em homens. Sem falar das 12 ou 15 doenças físicas que o Lutero carregava. Então, sarava de uma, vinha outra doença. O João Calvino também. Os grandes homens são vasos de barro, são frágeis. E vivem nesse contraste, a vida é esse contraste. Não se iluda, não se iluda. Não se iluda com homens. Porque Deus colocou um dom, uma vocação, um tesouro muito maior. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns cantores e compositores evangélicos, que eu gosto demais. Demais. Só que assim, você ao conhecê-lo, você sabe que o dom é muito maior do que a pessoa. O dom, a glória de Deus, o tesouro que Deus colocou, é muito maior. E aí você não cria essas ilusões de homens, de seguidores de homens. E Paulo diz: veja o contraste da minha vida. Veja o contraste da luta, do desamparo, veja o contraste. E às vezes você, às vezes quer colocar fé no homem, na pessoa. E aí a pessoa diz: eu sou de segunda categoria, eu sou um crente inferior, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade. Todos são vasos de barro. E Paulo diz: veja o contraste da morte e da vida. Versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo diz: eu vivo como um condenado à morte, eu vivo assim levando essa sentença de morte, de perseguição, mas dentro de mim tem a vida de Cristo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, você tem um ser humano mortal, frágil, limitado, que carrega isso, mas dentro dele tem um poder imortal, tem uma glória maravilhosa dentro dele. E é esse contraste que Paulo quer que eles saibam desde sempre, desde novo, saibam disso, porque a igreja de Corinto ela era atraída pela oratória, pela retórica dos gregos, por aqueles homens fortes, eloquentes, imponentes. E quando Paulo chegou lá: eu não quis persuadir vocês por palavras persuasivas de sabedoria, eu quis pregar para vocês o Cristo crucificado, para que a fé de vocês não estivesse em mim, em homens, em dons, em talentos, mas em Cristo, na cruz de Cristo. Porque Ele é a glória de Deus, Ele é o imortal, Ele é o eterno, é Ele que tem vida e não nós. Então Paulo diz: essas perspectivas, esse negócio de fã-clube de pregador, eu sou de Paulo, eu de Pedro, isso tudo é coisa do mundo, isso tudo é coisa da carne, isso é coisa de criança. Porque quem conhece o Evangelho sabe que são todos vasos de barro. Todos esses ídolos humanos de homens, isso é destruir para que Cristo seja o centro sempre. É a glória de Cristo, é o poder de Cristo, é a presença de Cristo, é a graça de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí eu quero que você vá para o versículo 16, do verso 16 até o capítulo 5. Veja mais contrastes. Veja o versículo 16. Ele diz: eu sofro bastante, para que vocês vejam que eu sou frágil, que eu sou pequeno, que eu sou limitado, para que vocês vejam isso. Agora, veja o versículo 16. Mas nós não desanimamos, pelo contrário. Veja os 4 contrastes aqui, do vaso de barro e do tesouro na vida do apóstolo Paulo. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Preste atenção nisso aqui, porque corrompa na Bíblia não é a corrupção moral como eu orei aqui, não é. Corromper na Bíblia é deteriorar. Paulo está dizendo, ainda que fisicamente o meu corpo esteja se deteriorando, eu estou com tanta perseguição, com tanto sofrimento no meu corpo. Paulo trazia marcas, cicatrizes, imagina aquelas pedradas se não quebrou algum dente dele, imagine marcas no corpo, imagine tudo que ele recebeu, e ele está fisicamente, ele vai ficando debilitado, nosso homem exterior vai se deteriorando. Aí veja, ainda que às vezes a gente envelheça, homens de Deus envelhecem, homens de Deus ficam com Alzheimer, homens de Deus enfrentam doenças terríveis, privações, homens de Deus, o ser exterior se deteriora, e Paulo diz, ainda que exteriormente eu esteja me deteriorando, interiormente, eu estou me renovando dia a dia. Olha o contraste, do lado de fora eu tenho debilidades, eu tenho dificuldades, eu tenho limites, mas do lado de dentro eu tenho um poder, eu tenho um tesouro, eu tenho uma glória. Cada dia dentro eu estou mais novo, cada dia por fora eu estou mais velho, mas por dentro, cada dia eu estou mais novo, cada dia eu me torno novo em Cristo, que o Senhor me renova. Veja o contraste glorioso, veja o contraste, ainda que essas coisas aconteçam por dentro, eu vou me renovando em Jesus, cada dia, cada momento, louvado seja o nome do Senhor. Segundo contraste na sequência, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja esse homem, que naufragou 3 vezes, que ficou um dia e uma noite no mar, que não tinha às vezes o que comer, que desesperou da própria vida, que foi chicoteado, foi rejeitado em Jerusalém, foi apedrejado em Listra, foi dado como morto em Icônio, foi picado por uma cobra. Esse homem aqui, diz que tudo que ele sofreu foi uma leve e momentânea tribulação. Por que leve e momentânea? Porque aí vem o contraste. O contraste é, nós temos um eterno peso de glória, que é incomparável, comparado com o que eu vou receber, comparado, e aí nos tempos antigos, alguma coisa, a riqueza, o valor era muito de joia, ouro, então tudo que era rico era pesado, era denso. Então tudo que era valioso era uma coisa pesada, tudo que não era valioso era leve, é fútil, é vazio, é vaidade, é como a pena, isso é leve, isso é tal. Agora aquilo que tem peso, é o que é valioso. Então Paulo faz esse contraste, veja, do lado de fora eu sou perseguido, eu sofro, mas eu sei que meu sofrimento está produzindo para mim um peso eterno de glória, uma glória pesada, rica, densa, preciosa, cada vez mais diante do Senhor, que é incomparável, comparado com essa terra aqui, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Amém? Veja o contraste, versículo 18, de novo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo diz, olha, eu olho não para esse mundo, eu não olho para as coisas dessa terra, porque isso aqui, isso vai acabar, isso é temporal, isso é efêmero, isso é passageiro. Eu olho para a eternidade, eu olho para o reino eterno, eu olho para isso além. Aquela ilustração que eu contei aqui do filme, do apóstolo Paulo, que não está na Bíblia, que ele fala para o homem lá no filme, que é como o oceano, que a nossa vida é você pegar aquele pouco de água ali no mar, e você tenta segurar a água na sua mão, e a água escorre pelos seus dedos. E ele diz assim, a vida humana,
Você passa a vida inteira querendo agarrar a sua vida, e a vida escorre pelos dedos. Mas o reino pelo qual eu vivo é como o resto do oceano. É como esse oceano todo aí, é a eternidade de Deus. Comparado com a eternidade, com a glória de Deus, com a glória de Jesus, a minha vida aqui, o meu sofrimento é passageiro, é leve, é momentâneo, não se compara. Isso é a glória eterna. E o último contraste do capítulo 5, versículo 1. Sabemos se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. A casa aqui é o corpo, é a tenda. Paulo fazia tenda. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo diz, olha, esse vaso aqui, essa tenda, essa fragilidade, ele pode se desfazer, mas eu tenho um outro corpo glorioso, ressuscitado, que não vai ser feito pelos homens, vai ser feito pelo próprio Deus, e esse é eterno, esse nunca vai acabar, aleluia, esse é eterno, esse corpo glorioso, eu vou brilhar, eu vou resplandecer com a glória de Deus, que o Senhor tem preparado para mim, por isso nós não desanimamos diante dos sofrimentos, nós perseveramos. Irmãos, nessa noite eu quero que você pense nisso, há um contraste. Se você tem algum limite, alguma dificuldade, se você tem alguma doença, se você tem algum problema emocional, se você tem alguma crença, assim, saiba disso. Deus colocou em você. Se você conheceu Jesus, se você creu em Jesus, Deus colocou em você um tesouro, uma glória, um poder extraordinário, eterno. Extraordinário, eterno, está dentro de você. Não fique olhando para o vaso de barro. Não fique olhando para os seus limites. Não fique olhando para as suas fraquezas. Não fique olhando para isso. Olha o que Deus fez na vida de Lutero, um monge do interior da Alemanha, crises depressivas, atormentado por Satanás, ouvia a voz do diabo, todo tipo de privação, enfermidade. Deus pegou aquele homem que tinha um gênio explosivo. Às vezes o Lutero explodia, perdia a calma, a mulher dele tinha que acalmar, temperamental, às vezes excedia na cerveja. Deus pegou esse homem e mudou a igreja no mundo. Deus pegou essa mulher, uma freira, órfã, desde os 5 anos enclausurada, fugiu para encontrar com Lutero, e essa mulher apoiou, sustentou, alimentou, cuidou desse homem, foi difamada, foi criticada, foi zombada, mas essa mulher foi a parceira, a companheira. Sem ela, Lutero não seria o que era. Deus pegou esse homem temperamental, difícil, doente. Hoje ele seria tratado por psiquiatra, o Lutero, porque tinha problemas assim. Deus pegou esse homem e colocou nele a glória de Cristo, o Evangelho, o conhecimento da revelação da palavra, e esse homem foi usado para mudar a história da igreja. Milhões e milhões de pessoas foram afetadas por esse homem, porque não é o homem, é a glória de Cristo. É a glória de Cristo, é o Evangelho. Então tem mas um monte de gente que eu converso. Ah, pastor, eu sou fraco, eu tenho problema, eu tenho isso. Não é você, é Cristo em você que faz a diferença. Se você soubesse a minha vida, os meus conflitos, os meus problemas, a glória de Cristo. Essas últimas quarta-feiras, assista lá quem não assistiu às pregações das últimas quarta-feiras, 4, 7h30 começa, 7h10, 7h15, eu falo para a Cláudia assim, acho que hoje eu só vou ler um texto bíblico e orar, não estou com vontade, não estou com disposição, não estou com inspiração, não estou com iluminação, não estou com desejo de nada, aí vou lá fazer a leitura, aí começo a ler o texto bíblico, aí o Espírito Santo pega essa palavra, é como se eu saísse do corpo, eu começo a falar, e eu começo a ouvir o que eu estou falando, e eu estou ouvindo aquilo que eu estou falando, e a palavra está,
está me enchendo, está me curando, está me alimentando, está me fortalecendo, está me emocionando. A palavra é um dom muito maior, é um poder muito maior, é um negócio extraordinário. Então, você que às vezes se sente assim, eu queria ser assim, você só precisa falar assim: Senhor, só sou um vaso de barro. Se o Senhor precisa quebrar esse vaso para o tesouro aparecer, vai quebrando, porque é no quebrantamento, é na fragilidade, é na fraqueza, é quando a gente se deixa quebrar que a glória aparece. É quando a gente evidencia a nossa fragilidade que a glória de Jesus se revela, para você não olhar para o homem, mas para a glória de Jesus. Na semana passada eu usei uma ilustração aqui que talvez não foi bem entendida, eu vou usar de novo. Que é do nosso Pelé. Completou 80 anos essa semana. Então, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente critica. Eu vi lá, o Pelé não é rei coisa nenhuma, porque ele não reconheceu a moça lá, a mulher, inclusive uma mulher crente, uma serva de Deus. Ele não reconheceu, ele foi provado que ele era o pai, e outras coisas também, que o Edson Arantes do Nascimento fez. Agora observe, o Pelé, isso é uma ilustração. Como jogador de futebol, como atleta, ele recebeu um dom, era perfeito. Não houve outro como ele. E eu acredito que nunca haverá um jogador de futebol como o Pelé dentro do campo. Então o Pelé, jogador, ele recebeu um dom. O Edson Arantes não teve uma vida digna do talento que ele recebeu. Você entendeu? Aquele jogador, aquele atleta, o homem, não tem uma vida digna do que ele fez dentro do futebol. E é por isso que Paulo diz em Efésios 4, vivam de modo digno da vocação. Nós recebemos uma vocação gloriosa, um chamado, um dom, um presente, uma glória dentro de nós, a salvação, Cristo. E em Cristo nós somos perfeitos, justificados, santificados, eleitos e amados. Então, eu estou usando essa ilustração do Pelé para ver, dentro de campo ele foi perfeito. Quem gosta de futebol, se assistir lá a trajetória dele, é incomparável. Mas o homem não teve uma vida digna do atleta. E aí a gente não consegue fazer essa separação, né? O brasileiro é muito assim, não, ele não merece. E eu acho que o atleta merece todos esses elogios. Porque o atleta é uma coisa, o homem é outro. E aí eu queria mostrar para você, em Cristo, você tem todo o poder que você precisa. Em Cristo você tem toda a graça. Em Cristo você tem toda a paz. Em Cristo você tem toda a alegria. Em Cristo você tem. Então, nos meus conflitos, nos momentos difíceis da minha vida, para onde que eu encontro força, alegria, entusiasmo, disposição? Há um tesouro dentro de mim. Há um tesouro que Deus colocou, que eu não sou digno nem merecedor, que eu sou um vaso de barro, que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu tenho um monte de debilidades, mas Deus colocou um tesouro glorioso, eterno, inacessível, imutável. A glória de Cristo está em nós, irmãos. Creia nisso, viva de modo digno, viva dessa maneira, agarre-se com Cristo. Pare de falar, eu não sou capaz, eu não sei, eu não consigo, quem sou eu? Pare com essa conversa boba. Não é você, é Cristo. Deixe Cristo usar a sua vida. Deixe Cristo encher você, deixe Cristo dominar você, deixe Cristo quebrar o vaso de barro, que ao quebrar, aí a glória dele aparece. Deixe a beleza de Cristo resplandecer em você, deixe Deus operar na sua vida. Não importa, pastor, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa doença, eu tenho esse temperamento. Cristo é maior e melhor, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Deus pegou a minha vida, pega a sua vida, qualquer um que diz assim, Senhor, não tem nada para oferecer, mas se o Senhor quiser, está aqui, meu Deus, manifesta o seu tesouro dentro de mim. Eu creio, eu quero, em nome de Jesus.
Feche os seus olhos aí, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, a excelência do poder está em Cristo. A excelência do poder está em Cristo. Nele há a glória, nele há a beleza, nele há a majestade, nele há a santidade. E o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Louvado seja o teu nome, Senhor. E agora nessa noite, Senhor, nós queremos nos dispor, oferecer ao Senhor. Nós somos vasos de barro, frágeis, feios, quebráveis. Mas, Senhor, nós queremos que o tesouro da glória de Jesus habite em nós e se revele através de nós. Quebra esse vaso, Senhor. Quebra o orgulho, quebra o medo, quebra esse sentimento de inferioridade, de fuga, de indisponibilidade, Senhor. Que nós possamos deixar o Senhor agir na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Que o Espírito Santo esteja trazendo e manifestando a glória de Jesus dentro de nós, nos contrastes dessa vida, nos embates dessa vida, nos conflitos do dia a dia. Que a glória de Cristo nos sustente, nos fortaleça, nos ponha de pé. Que a glória de Cristo se manifeste em nós, em nome de Jesus, meu Pai. Que pessoas aqui hoje que às vezes estão com dificuldades, estão com problemas, se sentem incapazes, não se dispõem, que nessa noite o Senhor tire todo esse pensamento. Que todos aqui saibam que nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Que Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa capacidade, Cristo é a nossa habilidade, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, Cristo é o nosso ânimo, Cristo é a nossa saúde. Que o Senhor pode nos usar de maneira gloriosa, maravilhosa e extraordinária. Nós cremos no seu poder, Senhor. Nós cremos. Por isso nós nos dispomos nessa noite. Nós nos entregamos ao Senhor e nos colocamos à tua mercê. Aqui está a nossa vida, Senhor. Manifesta a tua glória em mim, manifesta a eternidade, manifesta a graça, manifesta o amor, manifesta o poder na minha fraqueza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que cada irmão e irmã aqui nessa noite, na sua casa, possa se dispor a manifestar a glória de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Vou ficar em pé, irmãos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. O coração quebrantado
sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração, o coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Isso. Amém, Senhor. Faz chover sobre nós perdão e graça. Aleluia, Senhor. Porque o Senhor sabe que somos fracos e nós não temos nada para dar. Mas tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, que não levou em conta os nossos pecados, que escolheu as coisas fracas, improváveis, loucas e desprezíveis desse mundo. O Senhor nos escolheu para revelar em nós a tua glória, o teu amor e a tua graça. Aleluia. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele para que dele pudesse receber? Porque tudo vem dele, por Ele, para Ele, e a Ele seja a glória eternamente. Aleluia. Para que nenhuma carne mortal se vanglorie diante do Senhor, para que ninguém se exalte do Senhor, porque do início ao fim tudo é graça e é para a tua glória. Ó Deus, usa os vasos quebrados, usa, Senhor, as nossas vidas para revelar a beleza, para revelar a majestade, para revelar a luz do esplendor, para revelar a Shekinah de Deus revelada na face de Jesus Cristo. Usa as nossas vidas, Senhor, pequenas, usa as nossas vidas, Senhor, frágeis, e revela Jesus Cristo através de nós. Que nessa nova semana nós sejamos esses instrumentos de Deus, que Cristo fale através de nós, que Cristo se revele através das nossas palavras, que nós possamos viver de modo digno, Senhor, da vocação, do chamado, do dom que o Senhor nos deu. Tira aqui, Senhor, toda mentira do diabo, tira toda
crença que impede o fluir da graça. Tira aquelas pessoas, tira essa mentalidade que diz: eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Que o amor de Cristo abrace, que a graça cure, que o perdão do Senhor seja derramado e cada um saia daqui hoje sabendo que em si, dentro de nós, tem essa glória, Senhor, tem essa glória imutável, eterna, invencível, que dentro de nós, Senhor, tem um poder que jamais será destruído, que dentro de nós tem uma vocação, um chamado, uma eleição eterna, Senhor. Que cada irmão e irmã saiba disso, do seu valor, do seu papel, da sua função, do seu ministério, do seu chamado, que cada um saiba essa glória que há dentro de cada um aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, não deixe ninguém aqui, Senhor, se menosprezar, se esconder, mas Espírito Santo coloca essa palavra no coração, na alma, no espírito de cada um. É o que eu peço, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, que o Senhor é digno de toda glória, de toda honra, em nome de Jesus, e para a glória dele eu oro e te agradeço, conforme ele mesmo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença e o poder do Santo Espírito esteja sobre nós, irmãos, e sobre toda a igreja de Deus na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero fazer um convite para todos os pais, mães aqui. Na próxima quarta-feira, 8h30, nós vamos fazer uma reunião presencial e online. Quem puder e quiser vir aqui na igreja, nós vamos fazer uma reunião aqui e vamos mandar o link também para quem quiser participar. Nós estamos criando uma rede de apoio aos pais e mães e também a adolescentes, crianças, nesse tempo de pandemia, de educação à distância, muitos problemas surgindo. E eu conversei com alguns educadores, psicólogos aqui da nossa igreja, e nós vamos criar uma rede para apoiar, às vezes até para oferecer atendimento profissional para quem estiver precisando. Então, você que é pai, você que é mãe, venha na quarta-feira, 8h30, nós vamos ter uma reunião aqui. Se você não puder vir, a gente envia o link, você participa online aqui dessa reunião. Nós vamos criar essa rede de apoio integral, apoio emocional, psicológico, espiritual, para as famílias, né? E também para adolescentes, jovens, crianças que estão precisando. Se você quiser ajudar também com a sua especialidade, a sua profissão, você é muito bem-vindo aqui também nesse grupo, tá bom? Então guarda aí esse aviso, quarta-feira, 8h30 da noite. O culto termina às 8h30, depois tem a reunião aqui, tá bom? Deus abençoe você, de longe assim, diga para o seu irmão assim: Deus abençoe, boa semana, um abraço virtual a todos, que o Senhor Jesus abençoe você grandemente.